Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre Lionel Messi, né? Porque ele fez história novamente, né? Hoje marcou seu gol 644 pelo Barcelona, superando a marca de Pelé no Santos, né? De 643 gols em jogos oficiais. É claro que a gente tem que colocar como parâmetro justo os jogos oficiais, os jogos que valem por competições. E olha que aqui no Brasil você tem o Paulistão, esses campeonatos estaduais que são jogos oficiais que ajudam bastante, não querendo desqualificar o Pelé. Mas o fato é que o Messi quebrou esse recorde hoje, depois de muitos anos jogando no Barcelona, sempre jogando em alto nível. Hoje vivendo o que muita gente está falando, o seu momento mais baixo da carreira, ainda participando para mais de 60 gols na temporada. Isso que, não, no ano, na verdade, né? Uma coisa fantástica, né? Ele marcou mais de 30 gols e deu quase 30 assistências, né? Eu queria que os jogadores do meu time tivessem um momento ruim igual esse, né? Porque ninguém no auge nos meus times tem um momento próximo do que o Messi tem no seu momento mais baixo. E o fato é que hoje, outra grande atuação, o cara tem feito atuações muito boas, que às vezes são um pouco mascaradas pelo fraco desempenho do Barcelona. Hoje não foi o caso, o Barcelona teve uma partida razoável, se assim podemos dizer, e conseguiu uma boa vitória. Mas o fato é que o Messi, ele mostra muitas coisas assim que são únicas no futebol, assim. Alguns jogadores até conseguem fazer, mas eu acho que ele é o melhor exemplo disso, né? E o Lionel Messi é um cara que se adaptou às situações, né? Às limitações que a idade lhe trouxe, para conseguir continuar produzindo em alto nível, e é por isso que ele consegue quebrar esse recorde. Óbvio que tem coisas que ajudam, principalmente o fato de que ele sempre jogou no Barcelona, aí quebrar esse recorde não é tão complicado se você jogar muito tempo. É complicado porque 634 gols no mesmo time é algo absurdo. Muita gente encerra a carreira, e assim, gente de muita qualidade encerra a carreira com menos de 500 gols. Eu tô só usar como exemplo o Sérgio Agüero. O Sérgio Agüero não chegou a 500 gols na carreira, é um jogador de extrema qualidade, né? Mas o fato é que assim, o Lionel Messi, ele jogou a vida toda no Barcelona. Alguns outros grandes artilheiros, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que está quase batendo o recorde geral do Pelé de gols oficiais, que está na casa de 760, ele jogou por 3 times na carreira. 4, né, se contar o Sporting, né? Mas a passagem do Sporting foi curta e não marcou tantos gols. O Manchester United, o Real Madrid e a Juventus. Com detalhe que no Real Madrid tinha uma média superior a 1 gol por jogo, que é realmente incrível. E assim, é só ver também a história de outros artilheiros do futebol. Lewandowski passou parte da carreira do Borussia Dortmund e depois foi para o Bayern de Munique. O Ibrahimovic é um outro grande artilheiro do futebol. Ele passou por Paris Saint-Germain, passou por Milan, passou por Inter de Milão, passou por Barcelona, passou por Manchester United, passou por uma quantidade de times enorme, né? Então assim, o Messi ter ficado o tempo todo no Barcelona ajuda nesse tipo de recorde, mas não torna um recorde não merecido, porque, como eu disse, ele se adaptou muito às situações da carreira e hoje faz coisas que não fazia antes, né? Ele também, antes ele fazia coisas que não fazia atualmente, é claro. O que acontece? Um jogador que antes era muito dependente assim, ele tinha como principal virtude a velocidade, a capacidade de dribles, que ele ainda tem hoje, mas muito menos utilizada que antes, se tornou um jogador que é o cérebro do time, que cria as jogadas e virou um grande finalizador de fora da área, um grande batedor de faltas, o que ele não era antes. Ele aperfeiçoou a técnica para compensar o declínio físico. E é por isso que o cara ainda continua sendo um dos melhores jogadores do mundo. Na minha opinião, ainda é o melhor jogador do mundo, porque ele usa o brilhantismo dele, vai muito além do que o físico lhe permite fazer, e sim como ele continua evoluindo tecnicamente. O Messi é um cara tecnicamente único no futebol. Eu acho que isso é realmente impressionante. O Cristiano Ronaldo, com todos os elogios que eu faço a ele, é um cara que cuidou muito bem do físico, trabalha dia e noite para se manter em uma forma impecável. A quantidade de, assim, a altura que ele consegue subir num cabeceio é algo sobrenatural. O Cristiano Ronaldo, assim, é um exemplo de atleta também. Ele não conseguiu aperfeiçoar a técnica como o Messi conseguiu. Tipo, o Cristiano Ronaldo hoje faz muitas coisas que ele fazia antes, né? Ele luta para manter o físico, para continuar fazendo as mesmas coisas. Ele não se tornou um cobrador de faltas melhor. Ele não é um mau cobrador de faltas, pelo contrário, ele é um bom cobrador de faltas. Mas assim, por exemplo, o número de gols de faltas dele é bem menor que o do Lionel Messi. E ele, assim, não faz um grande esforço para melhorar a cobrança de faltas. Ele faz um maior esforço para manter o físico mais em forma possível. Um outro exemplo também é o Ibrahimovic, né? Ele consegue manter o alto nível, mas ele não consegue manter o físico o jogo todo às vezes, ele não sabe a hora de dosar, uma hora de tentar dar o gás a mais, por isso às vezes ele não consegue jogar todo o jogo inteiro, né? E não consegue aproveitar algumas chances, mas ainda assim consegue trabalhar um futebol de alto nível mesmo com sua idade.
E a gente é só olhar também jogadores que se aposentaram muito cedo, já perderam o auge há muito tempo. Um grande exemplo, um cara tecnicamente muito bom é o Frank Lampard. Óbvio que era uma posição mais equada de meio campo, mas os números dele, que eram assustadores números de gols no meio campo, mais de 20 por temporada, foram caindo, porque ele não conseguiu compensar o declínio físico pela técnica, ou ele não conseguiu manter o físico ainda ativo até a parte dos 35 anos. Eu acho que o Messi é único nesse sentido, ele consegue compensar algo que é natural, o declínio físico, se aperfeiçoando ainda mais na técnica. Eu acho que se o esquema do Barcelona tivesse arrumadinho, Messi estaria sendo artilheiro do Campeonato Espanhol e estaria sendo assistente do Campeonato Espanhol. Quem duvidaria disso? Com o Valverde ele fazia isso com tranquilidade. Então, assim, o Lionel Messi é um talento único do futebol. É um privilégio poder ver esse cara jogando e poder falar para as próximas gerações. Eu vi o Lionel Messi jogar. Ele é um cara que marcou o futebol como poucos irão marcar. É um cara único nesse sentido. E eu acho que esse recorde dele, muita gente vai falar, ah não, que tinha jogos não oficiais do Pelé que valeu muito. Mas a gente tem que concordar com uma coisa. O Messi hoje tem um futebol muito mais profissional do que era nos anos 50, 60 e 70. Por que eu quero dizer? Naquela época, muita gente cria a expressão de que o Pelé jogou contra pedreiro, que é um exagero. Mas existe um fato. O futebol era menos qualificado em vários lugares do mundo do que é atualmente. Uma coisa que a gente tem que usar como exemplo fácil, Nova Zelândia. A seleção da Nova Zelândia era um saco de pancadas. A CBF adorava fazer amistoso contra eles para meter uma goleada de 7 gols e o Brasil ganhar confiança e iludir as pessoas achando que o Brasil estava bem. Mas hoje a Nova Zelândia consegue ir até uma Copa do Mundo e não sofrer goleadas. Por quê? O futebol está se qualificando, ele está se tornando mais técnico em vários lugares do mundo. Um bom exemplo disso é que o campeonato inglês hoje tem um Big Six, né, de grandes times, 6 times grandes, tem vários outros times que brigam de frente com eles. É só olhar que hoje o futebol é mais profissional em todo o seu contexto. E muitos times, né, na década de 50, 60, até mesmo seleções, nem todos os jogadores se dedicavam ao futebol em tempo integral, até porque não era tão bem assalariado como é hoje, existem em todas as circunstâncias, mas tinha gente que tinha empregos normais e jogava bola, né? E não eram jogadores ruins por causa disso, mas era menos qualificado. O fato é que naquela época era muito mais comum você ver goleadas de 8 gols, 9 gols, isso era muito mais comum do que ver isso hoje. Entende? E o Santos daquela época era um time parecido assim, com a disparidade que o Barcelona já teve em muitos anos na Espanha. Hoje não tem. Mas o fato é que eu acho que o recorde do Messi é sim significativo e pode ser sim usado como um comparativo justo ao Pelé. Porque se por um lado alguns jogos não oficiais do Pelé valiam alguma coisa, não são contados, por outro lado o futebol era menos qualificado em várias áreas. Não tira o mérito do Pelé ter sido o primeiro jogador completo da história do futebol. Isso é verdade. Mas eu ainda acho que o Lionel Messi ele tem esse mérito maior por ser tecnicamente um cara que conseguiu evoluir a um nível absurdo de técnica, né? Eu acho que se manter tantas vezes no auge, né? Ganhar o melhor do mundo tantas vezes, isso no momento que o futebol tem tanta concorrência, tem tanto talento, né? Eu acho que assim, quantidade de jogadores bons que existem no mundo hoje, né? O Kevin De Bruyne, por exemplo, é um jogador absurdo, né? E o Messi, assim, no pior ano da carreira, ainda consegue distribuir 10 assistências a mais do que o De Bruyne no auge. E o De Bruyne é considerado por muitos o melhor armador do futebol. É só pra você ver o quanto esse cara é realmente fora da curva. É uma coisa que lembra muito tênis atualmente, que a gente tem o Big Three, que é o Roger Federer, Rafael Nadal e o Novak Djokovic. São 3 tenistas tão acima, né, de outros tenistas na história, que a nova geração, por mais que seja muito talentosa, tem esses jogadores do Tim, Medvedev, o Zverev, Tsitsipas, mas que sejam muito talentosos, esses jogadores com mais de 35 anos de idade ainda conseguem atropelar eles, ainda conseguem ganhar a maioria dos títulos de Grand Slam. O fato é que dessa nova geração, apenas um desses tem Grand Slam, que é o Dominic Thiem, e ele só ganhou esse Grand Slam, na minha opinião, porque o Djokovic fez besteira lá dando uma bola na juiz de linha, e o Federer e o Nadal não jogaram. Então, assim, eu acho que a distopia que o Messi e o Cristiano Ronaldo também colocam no futebol é o fato de que os caras são tantos degraus acima, que até mesmo nas piores temporadas, eles ainda são os melhores do mundo. Então, acho que o Lionel Messi quebra esse recorde e estabelece um legado incrível, né? Eu acho que quando é que vai surgir alguém para derrubar esse recorde? No momento atual, a gente pode falar do Haaland, mas o Haaland não deve ficar a vida toda no Borussia Dortmund. Ele vai ter que marcar uma quantidade absurda de gols em um time e se manter lá por muito tempo. Mas ainda assim, o Haaland vai ser capaz de marcar 90 gols em um único ano, como o Lionel Messi fez em 2012?
Messi é o jogador que em 2012 marcou 91 gols e deu mais de 20 assistências também. Ele participou diretamente para mais de 100 gols, só isso. E o fato é que teve times como Paris Saint-Germain, Chelsea, que não marcaram 90 gols naquela temporada. E olha que o Chelsea ganhou a Champions League naquela temporada, eliminando até o próprio Barcelona. Isso é só para você ver o nível que esse cara tá. E muita gente está menosprezando às vezes aí o Messi, porque por causa disso, por causa daquilo, tentando diminuir esse recorde. É um recorde muito importante, é um recorde significativo, porque agora é um recorde que vai demorar muito, mas muito para ser quebrado. A gente não está falando de coisas simples, né? Qual é o jogador com o maior número de gols em um único clube em atividade que está assim, na segunda posição contra o Lionel Messi, né? Quanto tempo ele teria que ficar no clube para chegar a 644 gols? Isso desconsiderando os gols que o Messi ainda vai somar, porque ele ainda vai marcar mais gols, possivelmente vai encerrar a carreira no Barcelona. Eu acho que aquele rumor dele sair do Barcelona já abafou bastante, né? É um cara que tem muita gratidão ao Barcelona, que pagou o tratamento médico dele quando ele era um adolescente e tinha um problema no código genético que podia impedir o crescimento dele. O Messi podia ser um anão, gente. Muita gente não sabe disso. O Barcelona pagou esse tratamento médico, né? Vamos lembrar, acho que, se não me engano, foi o River Plate não quis pagar, não quis assumir esse risco, era um tratamento caro. O Barcelona pagou. Foi a decisão mais acertada da história do Barcelona, porque, queira ou não, o Messi é a parte mais importante da história desse clube, porque antes dele, uma Champions, depois dele, 5 Champions, né? Então, assim, ele é o cara que deu o maior impacto para esses títulos do Barcelona. Sem ele, acho que dificilmente o Barcelona chegava a 2 ou 3 Champions. Ele deu muitas dessas Champions para o Barcelona, colocou o time catalão em condições competitivas diversas vezes. Mas o fato é que, assim, o Messi tem uma relação de gratidão muito grande com o Barcelona, mas a gente não pode desmerecer o fato que não é só o fato dele estar muito tempo no Barcelona. É o fato dele estar muito tempo no Barcelona produzindo uma quantidade absurda de gols. Isso é algo que talvez só ele, Cristiano Ronaldo, tenha feito no futebol com tanta regularidade. O Abramovich também consegue até fazer, mas convenhamos também que ele tem seus anos mais baixos. De qualquer maneira, é um privilégio assistir o Messi, parabéns pelo recorde, um recorde, como eu disse. Esse vai ser difícil de ser igualado tão cedo. Esse é um recorde que a gente vai ter que esperar o novo Messi das próximas gerações, né, ou da próxima geração, para tentar bater. Porque Messi é um jogador de geração, é um cara que faz parte da história do futebol. É impossível contar a história do futebol sem falar de Lionel Messi. E vamos aproveitar enquanto dá, né? Porque infelizmente acho que já está com seus 35 anos. Acho que 35 não, acho que eu levantei um pouquinho. Acho que ele está com uns 33 ou 34. É triste, né? Porque ele vai se aposentar logo, né? Infelizmente. Vamos aproveitar enquanto a gente ainda pode assistir, porque o cara ainda joga muito futebol. E esse é um recorde que, na minha opinião, realmente é fantástico, né? 644 gols por um único clube. Que isso, gente, é muita coisa. Decide isso, gente, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.